Olá, Perspectiva no Ar. Nós voltamos mais essa semana e agora nós vamos filosofar um pouco com um velho e querido amigo que está hoje num cargo de direção importante e está olhando o mundo a partir do ângulo dele. E vamos descobrir qual é o ângulo dele, mas eu sei que já vai dar uma boa conversa. Meu amigo Seneri Paluda, ele é diretor executivo do Sicredi Centro-Norte, que atinge aqui a região de Cuiabá para cima, né? Mato Grosso e todo o norte do país. Então, Ixi Maria, toda essa chão, região né? norte, eu brinco que é a maior região do Sicredi do país aí, né? Seneri, prazer em ter você aqui. Prazer o meu, Nofim. Super prazer estar contigo. Seneri, você vem de uma carreira, você passou pela FAMATO, né? Esteve em Brasília no Ministério da Agricultura, né? Uhum. Você esteve lá no cargo de... Superintendente, é secretário de Política Agrícola. Tem uma visão, né, de país, né? Eu conheci você, estive com você na FAMATO aqui, trabalhamos em alguns projetos e depois no Sicredi também. Banco Cooperativo, Mundo, Economia do Brasil, Economia de Mato Grosso, essa área toda que você está falando aí. E aí, o que você enxerga? Olha, eu enxergo com bons olhos, assim, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um momento, sem dúvida nenhuma, um momento muito forte de transição. Eu costumo dizer, e até permitindo, né? Você falou, vamos permitir filosofar, né? Claro. E eu acho que a gente está vivendo um novo momento de tomada de consciência humana. Pela primeira vez na história, a gente tem, ao mesmo tempo, 4 gerações convivendo ao mesmo tempo, tão distintas, né? Então, a gente conversava, a gente tem desde os baby boomers até essa nova geração totalmente digital, com perspectivas diferentes. E num momento que a gente está vivendo uma tomada de consciência mesmo sobre as coisas, sobre a vida, sobre nosso papel, inclusive, né, como ser humano, diferente do que gerações anteriores. E eu vejo que, particularmente, até com posições até melhores, né, do que a gente via em gerações passadas. A geração nova, claro que a cada geração ele evolui em relação ao anterior, mas a partir da anterior, né? Ele não nasce do nada e começa, ele agrega o anterior e vem, cumpre um papel, a outra. Aí você diz que nós temos 4, né? 4 gerações. Quantos anos você acha que tem que ir de... Mas, olha hoje o que a gente vê. A gente tem profissionais no mercado de trabalho, como você, quase complementando 80 anos, super jovial, e pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje, convivendo, hoje produzindo, vamos dizer assim, economicamente falando, da faixa dos seus 18, 20 anos de idade. Então, a gente está passando um aspecto da população que a gente está falando que tem uma diferença, vamos dizer assim, de idade, de quase 60 anos de idade, que isso, há 50 anos atrás, nem existia. Não existia. Então a gente está vivendo... Aliás, existia até que existia. O problema é que era o comando assim. Perfeito. E existia, mas não existia tanto, às vezes, todos ao mesmo tempo produzindo. Isso não. Todos ao mesmo tempo trabalhando, todos ao mesmo, né, ainda produzindo para o desenvolvimento. E essa diversidade que a gente fala está promovendo mudanças extremamente profundas na sociedade. Um dos pontos é o que você falou. A gente veio ainda, até nas empresas, grande parte das empresas, no modelo, né, Taylor, no modelo Ford, no modelo de linha de produção e de comando e de controle. No modelo onde que eu mando e tu obedece. Se não obedecer, está fora. Está fora. E por estímulos, que eram estímulos, ou era da cenoura, né? Olha, eu te dou a recompensa se você cumprir e te dou o chicote. Que é um modelo que para uma geração mais nova não faz mais sentido. É um modelo que a geração mais nova, ela trabalha muito mais pelo propósito, pelo engajamento, pelo o que ela vai deixar mais até do espectro da sociedade do que efetivamente para si só. Nós estamos falando que lá no modelo que nós conhecemos, que eu comecei a trabalhar, era um modelo que você entrava, quanto mais tempo na firma, melhor, e ou carreira ou salário. E tempo de serviço. O tempo de serviço contava. Então, aquela pessoa que ela era mais tempo de serviço, que estava estável no trabalho, automaticamente ela gerava uma confiabilidade para o comando. Para o comando e gerava um tempo de serviço. Isso era bom? Era bom, mas tinha algumas mazelas. Por exemplo, uma das mazelas, né, deste modelo, por exemplo, que a gente vê muito, por exemplo, no serviço público, que é o seguinte, que a pessoa ao longo do tempo vai se acomodando.
Então, aquele desafio de produzir, de olhar, ela falou assim, olha, eu não preciso produzir, eu não preciso me desafiar mais. Por quê? Porque o tempo de serviço me recompensa. E ninguém vai me tirar daqui, que eu tenho estabilidade, então deixa eu morrer sentado. Exatamente. E isso é ruim, por um lado. E a gente está vendo uma nova geração que não. Como é que é essa geração? É uma geração comparando com essa outra aí. É uma geração que, assim, ó, tem as suas vantagens, né? Mas é uma geração nova que, por exemplo, é o seguinte, ela trabalha muito mais pelo propósito e precisa de recompensas ou de reconhecimentos imediatos. Eu brinco, falando a verdade, assim, todo mundo gosta do Steve Jobs, né? Eu acho que o Steve Jobs revolucionou e tal. Eu falo que o Steve Jobs causou um mal para o mundo. Como tudo na vida, tem a parte boa, mas também tem a parte ruim. Eu brinco, o efeito Steve Jobs é que é o seguinte, é um cara genial, que não estudou, vamos dizer assim, teoricamente, na cátedra, como a gente fala, saiu da faculdade e, por uma questão de genialidade, ficou rico, milionário e transformou o mundo. E essa nova geração se espelha nisso, olhando como se fosse esse cara, um ponto fora da curva, que é um gênio, que vai acontecer daqui talvez 300 anos de novo, 400, como foi Michelangelo, como foi Leonardo da Vinci, como foram outros gênios da humanidade, e acha que ele simplesmente, essa gurizada, ela acha que simplesmente, por ela ter uma ideia brilhante, que no ponto de vista dele é uma ideia brilhante, o mundo tem que reconhecer isso e ele tem que ser enaltecido pelo mundo. Então, assim, o efeito Steve Jobs é muito legal porque você quebra paradigmas, você pensa de fora da caixa, você traz evoluções cada vez mais rápido, mas também gera um efeito nessa gurizada que ela acha que o mundo está aqui para servir a ela e não ele servir ao mundo. E que ele precisa ser reconhecido pela sua genialidade. E esse é um efeito mal que eu brinco que é causado pelo o endeusamento que a gente criou em personagens como Mark Zuckerberg, como Steve Jobs e tudo mais. Então, o sonho dessa gurizada é ser bilionário aos 20 e poucos anos de idade. O que não é nem um pouco provável, né? Eu percebo, eu fui professor muitos anos, ainda dou aula em alguns cursos de pós-graduação, coisa assim, mas não estou mais na sala de aula. Pouca ambição. Eu diria, sabe, que é uma ambição diferente. É uma ambição. A gente foi criado, talvez eu também participo, né? Sou da década de 70, início da década de 80. A gente foi criado por uma ambição mais materialista, uma ambição mais concreta. Verdade. Ou seja, a gente foi criado para ter uma ambição de concretude, de concretidade nas coisas. E essa é uma geração que ela tem ambição, mas uma ambição mais experimental, mais de experiência. Ou seja, ele não quer lá simplesmente trabalhar, ter o salário, comprar sua casa, casar, ter tudo. Não, ele quer viver boas experiências durante o seu processo da sua vida. Só ou não. Só ou não. E isso é uma coisa que hoje a sociedade, e aí eu falo no mundo das empresas, não estão preparadas para isso. Porque quando a gente fala de gestão, por exemplo, de gestão de negócio, de modelo de negócio, a gente está falando de gestão catedrática baseada no modelo Taylor Ford, comando, controle, hierarquia, gestão e tal. E resultado. E o trabalho deles não trabalha para o resultado, trabalha para uma realização, não é? Eu falei assim, o resultado, na verdade, ele pode ser diferente. Hoje, por exemplo, é o seguinte, a gente fala muito, né, de um modelo de gestão por propósito, por exemplo. Propósito é diferente de propositite, depois a gente até pode falar. Mas, por exemplo, né, uma gestão por propósito e não mais uma gestão por resultado. O grande ponto é que as grandes escolas econômicas mundiais, elas ensinaram que o resultado era único e exclusivamente o lucro financeiro. Ela falou assim, ó, boa empresa é aquela que gera lucro. Isso. E um modelo de gestão por propósito que casa muito com essa gurizada nova, com esse novo modelo de consciência, de tomada de consciência nova, ele fala o seguinte, que uma boa empresa é sim aquela que gera resultado financeiro, mas a ótima, aquela que gera legado, é a que gera resultado financeiro, mas com impacto social, com impacto na vida das pessoas. Não basta só eu resultar o resultado financeiro pelo resultado financeiro. Se eu gerar um resultado financeiro, mas se eu não gerar impacto na sociedade, se eu não gerar um impacto positivo, daí não pode ser negativo, um impacto numa coisa, não faz sentido. E aí essa nova geração, ela não consegue mais se encaixar nesse ponto de vista. Porque ela olha e fala assim, cara, eu não quero só trabalhar numa empresa, numa instituição que simplesmente visa o lucro pelo lucro.
Eu viso sim o lucro, mas esse lucro ele tem que trazer impacto. Ele só se justifica se ele gerar impacto na sociedade e também gerar impacto para mim, ou seja, com o meu propósito. Então, este é um modelo que a gente está num processo de transicional que é muito mais ampliado de gerações anteriores, que era uma geração anterior onde, às vezes, simplesmente o núcleo familiar e o núcleo próximo era o que interessava. Sim. É uma geração que ela olha muito mais do que isso. Mas aí, lógico que a gente tem os seus exageros, a gente tem os seus balanços. Mas todo o processo de transição, ele tem um preço. Todo o processo de transição. E a gente está vivendo esse processo de transição cada vez mais rápido, por conta de um efeito muito forte de tecnologia. O efeito que a tecnologia ela provoca, e sempre foi assim. Ela dá muito ganho de tempo. Ela dá muito, e sempre foi assim. A gente está falando que a gente está vivendo talvez a quarta revolução, né, da humanidade. A primeira foi a agricultura, a gente teve outras, teve a revolução industrial. E a gente está vivendo tal que o pessoal fala, né, de um outro jeito diferente, da revolução do conhecimento, da era da informação. Aonde, em todos os momentos que a gente viveu revoluções tecnológicas, porque todas foram causadas pela tecnologia, o processo vira muito mais acelerado. Sim, e aí confunde todo mundo. Né? Parece que a gente está indo para o trilho meio... O trem está andando mais rápido do que a capacidade dele de ir, né? E se desgoverna. Outro dia eu entrevistei nessa cadeira que você está, o Marcelo Senise, ele é especialista em marketing político. E ele trabalha com a ideia de que, por conta da tecnologia que permitiu as redes sociais, o smartphone, que é uma revolução fantástica, criou-se as redes sociais e criamos as bolhas. A sua bolha é minha bolha, mas a sua bolha você joga tênis, né? Eu adoro. Estou aprendendo depois de velho aqui. Está no tênis e eu não estou no esporte nenhum. Eu faço pilates, as coisas assim. Então, o pilates e o tênis não tem nada a ver, mas tem em comum o fato de que corpo. Aí tem ali o Júlio, que é o nosso cinegrafista, que gosta de andar de bicicleta. Em algum ponto nós nos cruzamos, apesar de serem 3 bolhas, vai que o Júlio goste de tênis também. Então nós conectamos as 3 bolhas e a sociedade está se guiando assim. Um monte de bolhas e elas ainda não se falam completamente. É o que nós estamos percebendo. Por exemplo, nesta eleição, está vendo isso, que as bolhas não estão conseguindo se conectar e até os institutos de pesquisa não estão entendendo bem o que está rolando, né? Mas uma hora vai virar uma bolha só. Até tem um livro fantástico, né, que é o Homo Sapiens, né? O Homo Sapiens... esqueci o nome dele. Yuval, isso, israelense, exatamente. Eu acabei de comprar, li no aeroporto um pedaço dele e não terminei de ler. O Homo Sapiens é sensacional. O Homo Deus também é muito bom. O Homo Sapiens, ele traz uma teoria que é o seguinte, tem 3... Yuval Harari, exatamente. Ele traz 3 pontos que, na verdade, falam que revolucionaram, né, ou revolucionam, ou promovem, né, a evolução da sociedade humana. O primeiro deles é o dinheiro, é o mais importante de todos. A maior fé da humanidade é no dinheiro. Mas essa é outra discussão. Lógico, a fé mesmo, né? A fé mesmo, né? De acreditar num ser espiritual maior, que isso move. E os impérios. Ele fala, os impérios são fundamentais para um processo, né, de evolução e de globalização, que é um pouco disso. O império, quando ele começa a se expandir, os impérios mundiais começam a se expandir, eles pegam tribos locais e vão né, por um processo de conquista, por um processo de trazendo de culturamento, para gerar uma grande tribo global. E isso é inexorável ao ser humano. O ser humano ele tende por fazer isso por natureza, para viver. E no final do império as tribos fragmentam e voltam. E depois para juntar de novo no outro império. Talvez o que a gente está vendo, talvez o que a gente está fazendo uma analogia é esse processo de fragmentação. A gente veio num processo muito forte nos últimos anos de globalização, de uma grande tribo mundial. Que foi isso, uma grande tribo mundial. Talvez aí não por um império, mas talvez, né, por uma massa cultural de criar um processo de globalização. Estamos vivendo de novo o mesmo efeito, talvez, de criar as tribos, entendeu, locais. Está lá a Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia com a Rússia, né, esquerda com direita, tribo, né, do Ocidente contra o Oriente. Mas é inexorável o processo de a gente voltar a querer ser uma tribo grande mundial e globalizada de novo.
Então, talvez a gente vai voltar a esse movimento, como esse pêndulo. E esses movimentos, onde a gente está mais globalizado, a gente está mais vivendo sobre impérios, vamos falar assim, são movimentos onde você produz mais riqueza do que nos momentos separatistas. E essa riqueza depois tem que servir para um propósito. Servir com um propósito. E isso é uma coisa que eu acho que a gente está vivendo nesse momento de transição. Para mim, o maior efeito que a gente está vivendo hoje é essa tomada de consciência da sociedade, por conta, talvez, de a gente estar vivendo grandes, né, gerações convivendo junto. E isso é fantástico, porque assim, antes eu aprendia da geração, eu como mais novo... Me permita interromper um pouquinho. E essas gerações hoje, independente delas estarem convivendo junto, elas se falam mais do que falavam antes. Onofre, olha só, qual é há 40 anos atrás, a minha filha, que tem hoje 11 anos de idade, eu tenho uma filha de 7, uma filha de 11, quando que ela teria a oportunidade de sentar para conversar contigo? Para aprender contigo que tem 80? Sim. Não tinha, ela tinha oportunidade, porque ou o pai falava, olha lá no passado, ou porque ela ia ler. Hoje não. Hoje a minha filha, de 10 anos de idade, tem a oportunidade de sentar contigo, com 80 anos de idade, e aprender contigo sobre a história, sobre filosofia, sobre coisas da vida. Sim. E isso promove nessa gurizada mais nova um movimento muito maior e uma capacidade de aprendizagem muito maior. Porque deixa eu te provocar um instante aqui. Eu tenho a impressão que a minha geração, dos 70 anos para frente, vamos pegar 70 para frente, que são 10 ciclos de 7 anos. Os orientais trabalhavam com a ideia de ciclo de 7 anos. Hoje há um estudo chamado de inteligência biológica que diz que a vida vai se reformulando a cada 7 anos. Vamos pegar 10 ciclos de 7 anos. Essa geração, ela não é mais operacional. Não é. Ela não pode mais ser operacional. É o meu caso. Eu não posso mais ser operacional porque os sistemas hoje são diferentes e eu não me enquadro neles. Porém, os sistemas precisam de olhar para algum ponto e ter referências. Se eu me colocar no papel de referência e para um menino de 20 anos, como você falou, dá liga. Exatamente, dá liga. Talvez não dá liga comigo, com alguém de 60. Sim. Talvez não dá liga com alguém de 60 porque os conflitos de geração são muito grandes, mas alguém de 80 com 10, com 20 dá uma liga muito maior. E este é um processo que talvez é a primeira vez que a gente está tendo na história da humanidade. Aonde a gurizada nova... Olha só! Talvez seja isso, porque isso é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de essa gurizada nova estar bebendo direto na fonte. E não através de um livro ou através de um professor. Não, eu vou lá escutar o que o Onofre fala, eu vou lá escutar o que essa pessoa de experiência pode me passar. Eu trabalho em casa. Eu continuo trabalhando, escrevendo, faço algumas consultorias, algumas coisas assim, mas dentro do meu ritmo e aquilo que me interessa. Pois bem, meu escritório é bem grande na minha casa, em cima, eu tenho uma biblioteca muito grande, assim, uma parede inteira. Eu fico olhando para aquilo. Eu fico de frente, o computador fica de frente. Eu li tudo aquilo. E o jornalismo, em fevereiro que vem eu faço 50 anos, efetivo jornalismo, efetivo. E imagina que eu vivi nesse período que o país passou, tá? Eu estudei na UNB, era um país novo que renascia a partir do Centro-Oeste, tudo isso. E o que eu estou dizendo para essas coisas não é para falar de mim, não, é para dizer o seguinte, que eu sou hoje um banco de dados, sem dúvida. Depende do Onofre, não é o Onofre, não, é um banco de dados que são vividos, experimentados e conhecidos. Então, eu sou a memória de um tempo, sou a memória de uma época. Agora, essa memória da época me tirou do executivo das coisas. Eu não troco lâmpada em casa, se eu cair, quebrar a perna, eu não conserto mais. Eu sou mais útil sentado do que trocando lâmpada. Então, assim está em relação à vida. Agora, esse banco de dados que essas gerações, os baby boomers, que nasceram depois da Segunda Guerra, até os anos 50, 60, eles têm essa coisa. E é o que possivelmente possa iluminar esse tempo novo. Perfeito. Porque assim, tem uma coisa que só vem com o tempo. Outro livro fantástico que eu adoro, que foi durante muito tempo meu livro de cabeceira, foi A Arte da Prudência. Né, de um padre, né, espanhol. O livro foi escrito em 1400 e alguma coisa, tá? E eles são vários verbetes que ele traz, e ele fala o seguinte, aos 20 anos, no ser humano, aos 20 anos,
nasce a vontade, o querer fazer, né, tal, tudo mais. Aos 30, né, ela nasce a racionalidade, ou seja, ele fica mais racional. Isso. Mas a paciência, a sabedoria só nasce depois dos 40. Porque você precisa ter... Naquele tempo se vivia menos tempo. Aos 40 anos, então talvez seja aos 80 hoje, aos 70 hoje. Mas por quê? Porque você precisa do equilíbrio, da vontade, da energia com a racionalidade. E isso só vem com o tempo. Aos 20 anos você não tem isso, aos 30 anos você não tem. Aos 40, ou talvez hoje você não tem mais isso. Não. Então, esse talvez é o maior exemplo, o maior processo que a gente pode passar para as gerações mais novas que vão ter que experimentar. Então, se nós temos um menino de 20, tem o cara de 80, e no meio tem mais duas gerações. Tem mais duas. Tem uma geração ali de 60 anos que é diferente da minha geração de 40. Então, a gente está convivendo nesse momento e aí qual que é o grande conflito desse processo? O grande conflito desse processo, principalmente nas empresas, né, e na sociedade, é que os modelos de gestão, eles são modelos de gestão baseados para a turma de 60, 80, que é o modelo comando-controle, é o modelo hierárquico, que é um modelo que não combina mais com essa geração mais nova. Então, assim, hoje, as grandes partes das empresas estão em conflito ou estão em processo, né, de não enxergar para onde estão indo por conta disso. Por conta até de processo de você querer... Num dos programas perspectivas anteriores, eu conversei com uma pessoa aqui e nós estamos falando do problema dos patriarcas nas empresas. Sem dúvida, é isso. Porque assim, essa geração mais nova, o momento da sociedade, ela enxerga hoje não mais como patriarcal, como comando e controle, mas sim o seguinte, o que você, na sua sapiência, pode me transferir da sua experiência e não o que você pode me mandar. E a gente ainda tem um modelo, que o modelo hoje de grande parte das empresas, grande parte das instituições, ele é um modelo ainda baseado no modelo bélico, inclusive, que é da onde veio os processos de gestão, que é o modelo comando e controle. E num processo de gestão, e isso é uma coisa diferente, é o seguinte, como que a gente encara? A gente encara sempre assim, o concorrente. O que eu tenho que fazer com o concorrente? Eu tenho que matar ele, eu tenho que eliminar ele. Cara, este é um modelo de gestão que veio exatamente, né, do modelo bélico, que é o modelo seguinte, olha, meu inimigo eu tenho que matar. E a gente está vendo que hoje, nessa tomada de nova consciência, meu concorrente eu não tenho que matar. Às vezes eu tenho, inclusive, que trabalhar junto com ele para gerar mais prosperidade para nós dois. Ou gerar mais prosperidade, inclusive, para o desenvolvimento econômico e social. Hoje tem rede, né? Em rede, em plataforma, assim, mais uníssono, que casa mais, inclusive, com esse atual momento da sociedade. Eu estou tendo uma felicidade gigante. Depois que eu saí do governo, né, eu estou 6 anos já no Sicredi, fiquei 2 anos em Porto Alegre. E eu sou apaixonado pelo Sicredi. Não pelo Sicredi em si, mas porque o Sicredi é uma cooperativa. Sim, é um modelo de cooperativismo. Então a gente fala assim, dentro do propósito novo, né? O Sicredi tem 122 anos no Brasil. Sim. No Brasil tem mais de 120 anos. E ele tem um princípio que é por si só, que é o seguinte, que é os 2 pilares do cooperativismo. É o econômico e o social juntos. Ou seja, o negócio do Sicredi, sim, ele é econômico, mas o meu impacto ele tem que ser social. Sim. E aí isso é uma filosofia, ou seja, tanto que no Sicredi, um associado ele não é cliente, ele é dono. Ele tem dupla personalidade. Quando você se associa dentro do modelo de cooperativismo, isso no Sicredi, isso no Cicobi, isso em cooperativa de produção, ou seja, ele é um cliente, mas ao mesmo tempo ele é o dono daquela instituição. E é um modelo onde que a gente tem, inclusive você falou do número, os 7 princípios do cooperativismo, outro número cabalístico dos sétimos, que a gente tem um entendimento que é o seguinte, que o propósito do Sicredi não é só ganhar dinheiro. O propósito do Sicredi não pode ser gerar prosperidade para a comunidade. Interrompendo um instante, o presidente do Boticário, o doutor Miguel Brinstein, ele disse numa das convenções do Boticário, que é uma empresa imensa, uma indústria imensa, né? Ele disse lá numa das palestras de convenções o seguinte, é muito pobre quem só tem dinheiro. Perfeito. Se não tiver propósito, se não tiver também um resultado social. Não, e aí a gente está vivendo esse momento que é uma tomada de consciência, e as empresas estão tendo que se adaptar para isso. Que é exatamente isso, olha, não se aceita mais, ou esse novo modelo da sociedade como um todo, não aceita mais só o lucro pelo lucro. O lucro sim, o resultado financeiro sim, ele é importante.
mas ele tem que gerar até no termo que a gente fala de sustentabilidade, né, de ESG que está na moda, ou seja, olha, eu tenho que ser economicamente viável, eu tenho que ser ambientalmente correto, Sim. eu tenho que ser socialmente justo, ou seja, eu tenho que equilibrar isso, e eu costumo dizer que tem um quarto Vamos lá de novo. Economicamente viável, para gerar... negócio. Para o negócio ser perene, eu tenho que ser economicamente viável. Não tem negócio que vá para frente se ele não for economicamente viável. Eu tenho que ter ambientalmente correto. Sim. Não dá para eu fazer mais do mesmo jeito e dane-se o meio ambiente, dane-se, né, tudo. Então, assim, eu tenho que ser ambientalmente correto. Eu tenho que ser socialmente justo, eu tenho que ter justiça social. Não é só para mim. Eu tenho que gerar riqueza, porque gerar riqueza impacte também na comunidade que eu estou vivendo, nos colaboradores que a gente tem nosso, ou seja, não é só eu ganho e você simplesmente não ganha nada. Então tem que gerar justiça social. E eu falo que tem um quarto pilar, que é o seguinte, ele tem que ser culturalmente aceito. Por quê? Porque não dá para eu adaptar um modelo de negócio numa cultura alemã ou numa cultura japonesa para o modelo da cultura brasileira. Então, assim, não adianta a gente copiar e colar um modelo que funciona lá aqui, porque a cultura, ela engole qualquer processo de estratégia. Sim, e isso é muito mais amplo. Porque, assim, antes eu olhava única e exclusivamente para o resultado financeiro. Dane-se o resto. Se a gente pegar uma empresa dos anos 80 e agora tem 1000 anos de diferença. Tem 1000 anos de diferença, mas por quê? Por causa da evolução da tecnologia, que foi muito rápida nesse processo. E cada vez vai ser mais rápido. Então, assim, é muito mais complexo esse processo. E este processo também de entender a cultura que a gente está inserido também é fundamental para uma empresa. E agora, como é que você lida com isso como diretor executivo? Numa região exatamente de ampla transformação. Mato Grosso, lá o norte, o Pará está em grande mudança. Super, para cima Rondônia também. Não tem, essa região hoje é a região que está crescendo, super, né? Que está se transformando e que vai ser o Brasil do futuro. Eu brinco assim, hoje já é um pouco do Brasil do presente, Onofre. Porque assim, a dinâmica, inclusive, econômica, política, geopolítica mundial, hoje passa pelo centro-oeste e centro-norte brasileiro, mundial, de produção de alimentos, de crescimento, do Brasil de oportunidades. Ou seja, o mercado paulista, o mercado paranaense são mercados já extremamente saturados. Então, a gente está vivendo hoje, por exemplo, no estado de Mato Grosso, uma segunda fase, por exemplo, de importação de talentos. A primeira fase, na década de 70, década de 80, veio os gaúchos desbravar e tudo mais. Importação de gente. Importação de gente. Agora, a gente está vivendo um processo de importação de talentos. Cada vez mais gente que está vindo para o estado, cada vez mais com um nível mais alto, com um nível melhor, com um processo melhor, vindo e se formando aqui também. Então, a nossa régua também aqui no estado de Mato Grosso está subindo, o que é ótimo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Brasília, a UNB, foi a primeira universidade em Brasília. Ela tinha um propósito, dentro do propósito de Brasília. O propósito de Brasília era construir uma civilização no coração do Brasil. Era um propósito muito arrojado para a década. E a universidade seria quem iria captar isso, preparar os técnicos para difundir no Centro-Oeste e se criar uma civilização convivendo a técnica com a cultura local sem destruir. Exemplo, o CPA, que era arquitetura completamente nova, na década de 70, foi feito longe da cidade, respeitou-se o centro da cidade de Cuiabá. E aos poucos foi se integrando, que essa era a ideia. Então, a ideia do Centro-Oeste era ser Centro-Oeste e Amazônia, era ser um polo de uma nova civilização, mais ou menos como se fosse um lago, quando você joga a pedra, forma as ondas. A partir da pedra ia contaminar o resto do Brasil. Parece-me que isso está num processo muito acelerado, né? Está num processo muito acelerado. E você trouxe um ponto que eu queria só pegar. Talvez alguns vão ficar bravos comigo, tá, Onofre? Mas faz parte. Esse modelo de pensar de desenvolvimento, talvez na década de 60, década de 70, foi um modelo a partir das universidades, a partir do setor acadêmico. E o setor acadêmico se perdeu. Desculpa, mas se perdeu. Ele não consegue mais gerar esta capacidade. Gerou uma lacuna. O governo, durante um tempo, tentou preencher esse governo, também não tem essa capacidade.
Hoje, quem faz esse processo de pensar uma nova sociedade é o setor privado. Verdade. São as empresas. Então, hoje, dentro de uma empresa, talvez uma das coisas mais importantes que exista dentro de uma empresa é a educação corporativa. Sim. Por quê? Para preencher essa lacuna do processo de desenvolvimento, de processo de modelagem, inclusive de sociedade. Eu estou vivendo isso no Boticário. Eu faço uma consultoria para eles. Ótimo. Eu estou vivendo isso lá. E isso está acontecendo no Boticário, isso está acontecendo no Sicredi, isso está acontecendo. Por quê? Porque é o seguinte, a gente está hoje carente deste processo que a academia não consegue mais fazer, infelizmente. Vamos para um pinguinho aqui que nós vamos para o primeiro intervalo e retomamos a partir daí. Perspectivas de hoje, estamos entrevistando Seneri Paludo, ele é diretor executivo do Sicredi Centro-Norte. Voltamos já já. Perspectiva, a conversa nossa hoje é com Seneri Paludo, era para filosofar mesmo, e estamos filosofando. Nesse segundo bloco eu vou puxar um pouco depois como é que o Sicredi enxerga tudo isso como um exemplo de um tipo de empresa cooperativa. Mas seguindo o que você estava falando, que é... Então, assim, a gente está falando de modelos de desenvolvimento, de modelos de evolução. E falamos da academia, que não perdeu-se. Se perdeu, infelizmente se perdeu em si só. O governo, durante um tempo, tentou... Né? Se me permite, claro. Quando a nossa universidade cercou com cerca de arame farpado tela o campus... Aí vem as simbologias, né? Assim, talvez eu uso muito a seguinte, né? A simbologia do ato, né? Então, assim, quando você faz o processo, talvez não é nem o processo, mas é a simbologia que transfere. Nós estamos fechados aqui dentro porque nós somos autossuficientes e nós não podemos nos contaminar como o mundo está lá fora. Quando é exatamente o contrário. O contrário. Então, o que acontece é o seguinte, então quem está ocupando ou quem precisa ocupar cada vez mais esse papel são as empresas. Eu soube agora recente, eu não sei, o Sicredi queria que você falasse em seguida, do Sicredi, eu soube agora que o Banco BTG Pactual criou uma universidade e vende vagas para quem quer. É uma universidade corporativa voltada especificamente para os interesses do mercado que ele atua. E hoje a gente fala dentro do Sicredi um ecossistema de educação, né? que é um ecossistema nosso, que é uma universidade corporativa também. De formação, de treinamento, de coisa que trabalha desde o processo de hard skills, né, vamos falar assim, de questões técnicas mesmo, de produtos e serviços financeiros e tal, mas até de questões comportamentais, de soft skills mesmo, né? Por quê? Porque este processo, ele parte muito forte. Qualquer empresa, a gente fala o seguinte, qualquer empresa, entidade, ela existe a partir da pessoa. Sim. E não a partir, né, E para entrar na pessoa, ela precisa de filosofia. Ou seja, existe uma filosofia de cultura e filosofia gera lucro, gera felicidade. É uma forma do conhecimento. Talvez uma das formas mais basilares de conhecimentos de você entender o conceito das coisas. De certo modo, se relaciona com o conceito da educação familiar, né? Porque lá se aprende conceitos. Conceitos e valores. Tanto que tem um outro livro muito legal também, a gente fala bastante de livro, né, que é Organizações Geridas por Valores, que é muito legal. Que ele fala o seguinte, cara, que no final do dia, se você trabalhar os valores muito forte, né, de uma organização, de uma empresa, de uma instituição, com pessoas de qualidade, de excelência, e você só tem pessoas de qualidade com excelência através de educação, através de formação, através de treinamento e através de experiências, se você tiver essas duas coisas, ou seja, pessoas excelentes, que é sua obrigação como empresa, como instituição, trabalhar essas pessoas, desenvolver essas pessoas e os valores muito sólidos, cara, a empresa ela vai se guiar sozinha, não precisa de ter um comando e controle. Então isso... Porque o horizontal se fala, né? Se fala, exatamente. E você tem a pedra basilar para tudo acontecer. Então você não precisa criar os mecanismos de comando, o mecanismo de controle, o mecanismo de chicote, Cara, deixa as pessoas ter autonomia para ser o que são. Os valores, o propósito, o princípio tem que estar muito basilar. Você tem que promover, sim, educação, formação. Uma cultura e que não é necessariamente acadêmica, né? Não é acadêmica. Não, a acadêmica chama faz essa parte cultura disso. Que a acadêmica, a universidade ensina um monte de conceito, solta aí, o cara chega lá no Sicredi e não é nada daquilo. Não, ele não consegue às vezes nem aplicar, né? Ou seja, tem muita teoria e pouco prática. Mas isso é o que muitas, inclusive, né, universidades e muitas empresas estão nesse processo de evolução do modelo de gestão. Tem muita gente falando que a gente tem saído do modelo de gestão por resultado financeiro
E a gente está indo para um modelo de gestão por propósito, que é olhar essa questão maior, que é olhar mesmo o impacto que a empresa, que a instituição ou que as pessoas geram na comunidade, né, que elas estão presentes. E isso é um princípio do cooperativismo. Esse, na verdade, é um princípio basilar do cooperativismo há 120 anos atrás, como foi fundado. Eu vou te fazer aqui uma provocação. Claro. De um tempo para cá, especialmente depois da tecnologia e da pandemia, que eu tenho trabalhado muito a ideia do compartilhar. O compartilhar talvez seja o conceito, aí é a provocação. É o novo conceito do cooperativismo? Talvez a gente está vivendo um momento do cooperativismo. A gente está vivendo um momento do cooperativismo de resgatar a nossa essência, eu costumo dizer. Porque a essência do cooperativismo sempre foi o compartilhamento e a cooperação. Sempre foi. Só que daí, por conta talvez do ambiente externo, né, dos modelos de negócio, a gente copiou os modelos de grandes instituições financeiras de banco, que é de competir. E é um sistema que está ameaçado. Que está ameaçado hoje. As grandes instituições, elas estão ameaçadas por conta desse modelo de competição. E então, hoje, o cooperativismo está tanto na moda, eu brinco que a gente tem mais sorte do que juízo, por conta de um processo de evolução da sociedade, onde a sociedade quer mais compartilhamento, cooperação e mais significado nas coisas. Poxa, aí vem o cooperativismo com esse modelo que prega isso há 120 anos atrás. Então, talvez a gente está no momento certo, vamos falar assim, da sociedade. Também tem seus tempos e movimentos. Agora, precisa ter um profundo ajuste, né? Tem, porque, se você fala para mim em cooperativismo, de um certo modo, não me encaixa muito bem, estou falando teoricamente, porque eu sou do tempo individualista. Exato. A minha conta no banco, vou parar, assinar o cheque, não sei o quê. Agora, claro, eu compreendo porque todo o processo, mas a minha geração não compreende de modo geral. Agora, o menino como é que é esse menino de 20 anos, desse hoje, olhar banco, vida? Hoje, por exemplo, que consegue... Estou falando assim entre bancos e cooperativas. Hoje, no estado de Mato Grosso, o Sicredi já é a maior rede de agências bancárias do estado. A gente tem a terceira... Na contramão, né? Na contramão. Até porque a gente acredita que é o seguinte também. Se o propósito é esse de compartilhar, você não pode fechar a agência. Você não pode fechar, muito pelo contrário. Porque o lucro não é o propósito imediato. Não só o propósito imediato, mas o que acontece é o seguinte. De novo, a gente tem um conceito também, que é um modelo de gestão ambidestro, né? Ou seja, de utilizar os dois mundos e utilizar o melhor dos dois. Às vezes a gente pega o pior dos dois, mas a gente tenta pegar o bom dos dois. Que é o seguinte, hoje o mundo vai cada vez mais necessitar do physital, da presença física, mas com as facilidades digitais. Não é um número ou outro número. A gente precisa, na verdade, da complementaridade. E aí o físico não é mais com aquela presença das agências, que nem a que a gente via, que fazia fila, não é isso. Mas o físico, ele é fundamental ter a presença física. Por quê? Porque nem tudo o digital resolve, nem tudo. E nas gerações mais... Quem tem mais de 40 anos precisa de um aconchego. Não, mas todos precisam. O jovem também precisa. O jovem também precisa. Assim, a gente fala que assim, o nosso negócio, ele não é de aperto de botão. O nosso negócio, o negócio do Sicredi e o negócio da sociedade, ele é de aperto de mão. O ser humano é relacional. Vamos ver lá de novo. Não é esse negócio do aperto de mão e aperto de botão é interessante. O nosso negócio não é um negócio de aperto de botão. O negócio do Sicredi é um negócio de aperto de mão. Ele é de relacionamental. Daí a diferença com os bancões. É diferença de posicionamento. E para isso o físico é fundamental. Por quê? Porque no dia que eu me encastelar e viver somente no grande centro ou aqui em Cuiabá e não sentir o calor do que acontece em Juara, do que acontece em Colíder, do que acontece no Xingu, eu perco o sentido e perco a noção do que realmente é importante para aquela pessoa que está lá. E para isso acontecer, eu tenho que estar lá presença fisicamente. Esse digital complexo é daqui a 20 anos, talvez? Eu acho que talvez nunca vai acontecer. Porque hoje, no Sicredi, mais de 95% de todas as transações é digital. Menos de 5% é na agência, tá? Então, assim, não existe, a comodidade leva a isso. Todavia, no entretanto, contudo, eu preciso, às vezes, o seguinte, olha, eu preciso de uma informação mais complexa de um investimento, eu preciso fazer um crédito rural que é mais complexo.
cara, eu preciso ir lá e tomar um café ou tomar um mate. Ou seja, eu tenho a segurança que no momento que eu precisar, eu posso ter esse apoio. E pode até não precisar, mas se precisar. Mas se precisar, eu tenho. Já no bancão. E mais do que isso. Ele está caminhando numa direção muito digital. O ponto físico também, ele é um ponto da gente não perder o elo com a comunidade. Porque essa é uma outra característica também dentro dos créditos, que todo o dinheiro que a gente capta na região, fica na região, tá? Então, assim, o que a gente pega de dinheiro, por exemplo, capta de dinheiro aqui em Cuiabá, tem que ser investido em Cuiabá, tem que ser investido no estado de Mato Grosso, no estado do Pará. Eu não mando dinheiro de volta para São Paulo, eu não mando dinheiro para a Matriz, para a Avenida Paulista, ou para a Espanha, ou vai para alguém. Inclusive, no nosso modelo de negócio, metade de tudo que é o resultado. Esse ano, o Sicredi atinge, na nossa regional aqui, a gente vai terminar o ano com 1 milhão de associados. Tá? A maior de 30%. Com um terço né, da população. E aí pegando também um pouco de Pará e Rondônia e Acre, né, e todo o norte. Mas assim, a gente está crescendo bem. A gente atingiu 1 bilhão de resultado esse ano. Esse ano o Sicredi atingiu 1 bilhão de resultado líquido. 500 milhões desse resultado, quase aproximadamente, eles são distribuídos de volta para os associados. Então tem distribuição de sobra. Ou seja, porque é um modelo onde o cara também ele é dono desse processo. Então é um modelo que é um modelo que casa muito do que a gente está falando da sociedade como hoje. E aí você olhando, agora mesmo eu falei em 20 anos, com 20 anos você vai estar com 60 e qualquer coisa, isso, né? Isso. No mundo de agora, 60 anos não é mais, no 60 anos é jovem. Você, daqui a 20 anos, você vai estar, possivelmente ainda está no Sicredi, possivelmente, né? Até poderia ou poderá estar. Que cenaria é esse, que Sicredi é esse, olhando para a sociedade daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos, isso que é o ponto. Eu acho que assim, esses dias eu até estava conversando com o Guilherme Schaeffer, né? O Guilherme, que é do Grupo Schaeffer e tal, conhecido meu de longa data e tal. E saiu uma matéria falando sobre a agricultura regenerativa. Não sei se você viu uma matéria que saiu. Cara, eles estão investindo em agricultura regenerativa e tal. Eu sou agrônomo de formação, apesar de não esquecer da agronomia já há muito tempo. E aí eu liguei pro Guilherme, cara, eu quero bater um papo contigo aí para saber o que é esse negócio de agricultura regenerativa, cara. Cara, e ele falando, me explicou, é um conceito de biologia, mas é um conceito de uma agricultura também muito mais voltada a essa questão da sustentabilidade. Sim, de entender não só de retirar do solo, mas também você tem um microambiente ali que permita, por exemplo, eu voltar com biológicos, eu trabalhar com isso. Então, assim, é um conceito muito grande. E aí ele me falava o seguinte, que a gente, na discussão, falou assim, puta, mas às vezes você não está perdendo foco, né, no curto prazo. E ele falou assim, não, a gente está trocando o foco do curto prazo para o foco do longo prazo. E aquilo para mim foi brilhante nesse meio de conversa e cabe muito para o Ceneri. Porque o Ceneri, eu tenho um entendimento pela minha longevidade que eu quero viver até os 90 anos de idade. E para eu viver bem até os 90 anos de idade, eu não posso queimar toda a minha energia, todo o meu espólio, todo mundo aos 40. Eu tenho que olhar, então, o processo como um processo muito mais perene, muito mais sustentável do que eu querer simplesmente ficar rico, milionário, conquistar tudo que eu possa conquistar aos 40 anos de idade e morrer aos 45. Essa é a divisão. E isso é um pouco do modelo que passa o Sicredi de pacto às entidades. Se a gente olhar do curto prazo, não faz sentido, porque é gasto, é investimento, eu tenho uma unidade física. Mas eu não estou pensando que eu quero ficar nesse estado só os próximos 5 anos, ganhar o máximo possível e ir embora. Eu sou um classe média. Eu fico imaginando se eu tivesse uns bilhões na minha conta hoje, no meu estágio mental, eu não dou conta de administrar e vai me encher muito o saco. E eu perderia a oportunidade de viver. Mas é exatamente, e isso é o que está passando, e é isso que a gurizada nova está vivendo isso. A gurizada nova, ela está percebendo, talvez inconscientemente, que ela não vai morrer mais aos 40 anos de idade, como era as gerações de 100 anos atrás. E ele pode ter um ritmo menos... O que importa mais é a cadência. O ritmo como eu vivi a vida toda. Hoje não precisa mais. O que importa mais é a cadência do que simplesmente vamos lá de a novo. felicidade.
O ritmo, a cadência. O ritmo deles é mais lento do que o meu. E talvez tenha, e não está errado, talvez tenha que ser. Não, eles se vão viver 90 anos... Por quê? Por quê? Por que eu preciso... queimar, né? Para que eu queimar tudo? Para que eu preciso fazer tudo? E este é um olhar que a sociedade está passando, essa gurizada está passando, e entendendo que o processo é o seguinte, não é mais uma corrida de 100 metros rasos. Só para lembrar, na década de 50, a idade média do brasileiro era 40 anos. 42 anos. Eu passei eu passei dos 73, que é a idade média, por ter uma genética boa, e mais de uns 30 anos para cá, eu puxei o freio de mão e passei a olhar a cartografia, né? Isso é por aqui eu não vou, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. E eles já trazem isso no mundo que permite isso. No mundo que permite isso. Então o chip dele já vem para isso. E aí nossas gerações não entendem, mas eles não querem, eles não são arrojados, eles não precisam ser. Não precisam ser. Eles não precisam ser. A ambição é diferente e o pace na corrida é diferente. Aí talvez os sistemas tecnológicos façam grande parte disso que eu fazia antigamente. Mas você falou uma coisa, eu não preciso ser mais executor. O de 20 anos também não precisa. A máquina vai substituir ele. Opa, vamos lá de novo. Eu era de pegar no batente aqui. Eles não precisam ser. A máquina vai fazer isso. Todo o processo repetitivo que são de grande esforço repetitivo, que não agrega muito valor, mas precisa ser feito, cara, vamos botar a máquina para fazer. Tem um livro, desculpe, tem um livro da década de 90 chamado O Automóvel, um autor na época chamado Arthur Halley. Ele escreveu uma série de livros, automóvel, aeroporto, hospital. E no automóvel ele para muito tempo na questão da monotonia de fazer a mesma operação, de tu colocar um parafuso, daí embaixo do painel. Né? Mas hoje o robô faz. O robô faz e tem que fazer. Então, assim, a gente não tem que exigir dessa gurizada mais os processos operacionais, que na nossa época fazia sentido. Sim. Eu tenho que usar dessa gurizada o potencial máximo intelectual que ele pode ter para produzir, mas não simplesmente, eu não contrato mais ele que nem era na linha de produção, eu contrato ele pelos braços, eu não quero que ele pense. Não. Hoje eu preciso contratar pelo que ele pensa, porque o braço... A gente troca a mão de obra pelo talento. Pelo talento. Isso é uma troca monstruosa. Monstruosa. E hoje a gente fala assim, existe um apagão de mão de obra. Eu discordo, tá? Eu discordo. Não existe apagão de mão de obra. Existe apagão de talentos. De mão de obra, não. E esse talento tem que ser fabricado na empresa, no sistema. No sistema, no ecossistema. Não é mais na academia. Não é mais... não é pelo governo. Sim, também acho. É pelo papel das empresas. O papel das empresas para a formação desses novos talentos ele é fundamental. Por isso que hoje um tema que é obrigatório em qualquer grande empresa que quer ter marca empregadora, que quer continuar crescendo, é atrair talentos. E não é só atrair, é formar também. Dia desses, eu assisti uma pequena fala do Tiago, que é da área de recursos humanos, do grupo Bom Futuro. A angústia dele com falta de gente. Ele está achando que, inevitavelmente, pelo tamanho do grupo, eles vão ter que começar a produzir o próprio pessoal. Mas isso é fantástico. E eu acho isso uma oportunidade maravilhosa. Porque nos Estados Unidos, a Microsoft faz isso, o Google faz, a Amazon faz, a Apple faz. Todas as grandes empresas estão indo para a linha, vamos dizer assim, acadêmica de educação, mas uma educação profissional, uma educação muito mais... Então, assim, o futuro está passando por esse processo. Só que a gente tem que entender que a gente não vai mais treinar o cara para apertar botão. Não faz mais sentido isso. A máquina faz melhor do que a gente isso. Nós vamos treiná-lo para quê, então? Para pensar, para olhar novas oportunidades. E aí vem um termo que está tão na moda hoje, que é o tal da inovação, né? Sim. E aí também eu acho que tem um mal entendido nesse processo da inovação, que a gente entende que inovação ela está mais próxima da genialidade do que da transpiração. E não é verdade. Tá? A inovação ela é muito mais processo de disciplina do que um processo de genialidade. Genialidade é aquele cara, eureka. Tem uma explosão de ideia. Não, a inovação é um processo disciplinar. Eu voltei agora recente de Israel, fui estudar em Israel e lá em Israel voltei embasbacado com o país e tal, que é um país super jovem, né, um país novo, mas uma cultura. E aí é o seguinte, eu entendi lá, sabe por quê? Por causa da disciplina. É isso. Assim, cara, eles têm uma disciplina. Eu andei estudando em Israel
é determinação absoluta. Eles são extremamente disciplinados e a disciplina gera a inovação e não a genialidade. A gente tem um entendimento... Aí se você tem vários fazendo a sua, seguindo a linha de disciplina, é inevitável que a inovação será completa. Completa, e a densidade, e o que eles falam de densidade digital. Ou seja, gera uma densidade de pensamento que vai completando, que vai criando cada vez coisas maiores, né? Ou coisas melhores e mais evoluídas. Agora, tem uma outra característica muito legal em Israel. Israel, numa cidade de Jaffa, perto de Tel Aviv, tem uma escultura que é uma laranjeira, que é num pote tá num vaso gigante, assim, uma laranjeira grande, e a laranjeira está suspensa do chão, ela não está enterrada no chão, ela está suspensa. E a gente olhou aquilo, por que os caras fizeram uma obra de arte, né? Aí num dia na escola, o professor falou, vocês viram aquela laranjeira que está suspensa, que está lá? E ele falou assim, ela está gerando fruto? E tinha, a laranjeira estava gerando fruto. Aí ele falou, vocês entenderam a simbologia daquela laranjeira? Não. Aí o professor falou o seguinte, eu não preciso estar no chão ou ter raízes para eu gerar fruto. Então é o seguinte, aonde quer que eu esteja no mundo, eu posso estar produzindo. Eu não preciso ter uma terra, eu não preciso ter uma pátria, eu não preciso isso. Mas olha... Isso entra numa outra conversa. Mas olha só, eu preciso ter raízes. Eu preciso ter raízes, independente do solo onde que eu esteja. Então, assim, é um conceito, cara, que é uma simbologia super interessante. E aí eles falam o seguinte, olha, aonde eu esteja, seja em qualquer lugar do mundo, a única coisa que não vai te tirar é a educação. O nosso tempo acabou. E no meio da conversa, hein? Mas que bom, fica para uma próxima. Seneri, muito boa essa conversa, muito obrigado. Eu acho que nós não perdemos um segundo da conversa. Ele foi inteligente do começo ao fim e deve interessar a um monte de gente. Muito obrigado. Obrigado você, Onofre, pelo prazer. E sempre é bom estar contigo para aprender contigo. Obrigadão, viu? Obrigado, é um prazer enorme. Perspectiva fica por aqui. Ficaram as provocações. Espero nos vermos de novo no próximo domingo, no mesmo horário, 19h30, aqui na TV Cidade Verde. Até lá.